sobre o FGTS e sobre os planos econômicos, ou querem que ele abra para perguntas dos 28, depois a gente fala o resto? Eu gostaria de fazer umas perguntas aqui. Vou falar três logo, que eu acho que três pequenas respostas as mais objetivas, que alguns talvez não repetiu. Uma, se valeria a pena esperar essa decisão do TRF, esse tribunal que talvez nos favoreça. A outra coisa, como é que essa decisão, se é por maioria, e se nesses acordos está afastada a possibilidade de incorporação? Bom, primeiro, uma de cada vez. Primeiro, a gente não tem outra alternativa senão esperar. O advogado ele pode cutucar, ele pode tentar empurrar, mas ele não pode obrigar o juiz a assinar. Então, esse cutucar nós estamos fazendo. Agora, e de várias formas lícitas, né? De várias formas que não envolvam nada escuso. Mas, por exemplo, da primeira conversa com o ministro Ari Pagenda, saiu um despacho no mesmo dia, abrindo vista do agravo do banco, que era uma formalidade que tinha que ser cumprida, senão o julgamento poderia ser nulo. Entendeu? Agora, o objetivo dessa a pergunta é se vale a pena, se vale a pena esperar antes de qualquer conversa de acordo. Nós faríamos qualquer conversa de acordo antes dessa decisão? Não, veja bem, conversa de acordo, o grupo de trabalho ficou quase 2 anos conversando. Mas conversa é uma coisa, decisão é outra. Decisão de acordo tem que ter bilateralidade de vontades, né? Até agora o banco ensaiou uma vontade, mas não formalizou uma proposta. Tá ok? Então, enquanto ele não formaliza, a gente tem que cutucar o processo. Seja na execução, seja na incorporação, seja em tudo. Agora, conversar sobre acordo, a gente conversa sempre. Mas deliberar sobre acordo, vocês é que vão deliberar, porque se o banco fizer uma proposta, vocês têm que dizer sim ou não. E essa decisão, dependendo de como vem a proposta, ela poderá ser individual ou coletiva. Se o banco der abertura para a decisão individual, aí corre o papel, quem quer assina, quem quer não assina e pronto, né? Se o banco não der abertura, diz, todo mundo é ninguém, aí vocês vão ter que se organizar para dizer ou sim ou não, né? Mas esperar, a gente não tem outra alternativa. A gente fica tentando, mas não tem alternativa. E a espera, no caso, a decisão que está pendente da incorporação hoje é no STJ. Ok? A segunda questão que você colocou... já falou aí da decisão que pode ser individual ou coletiva também. Incorporação. Obrigado. Incorporação. Já falou sobre incorporação. Duas perguntas rápidas. A primeira é só uma dúvida no acordo que o banco propôs, de 93 a 96. Quem entrou no meio desse período vai receber pró-rata. Sim. Tá. A segunda é que você fez a suposição de um acordo favorável no STJ facilitaria o processo de execução. Eu queria que você fizesse o exercício contrário. Se for negado essa incorporação, a execução fica prejudicada e ficaria anos e anos, só fazer a avaliação contrária. Tá certo. Veja bem, se for negado, prevalece a decisão do TRF. O que diz a decisão do TRF? Que na execução da obrigação de pagar é que o juiz vai decidir se tem alguma limitação ou não. Ou seja, a porta continua aberta. Entendeu? Então, só que é uma porta aberta que atrapalha. É que nem um carro no atoleiro. Você não consegue avançar a execução sem essa definição. Entendeu? Agora, eu não estou garantindo que a gente vai ganhar no STJ. Não poderia fazer isso. Eu estou dizendo, nós estamos lutando para isso, né? A gente tem que ter o otimismo, porque se a gente não acredita no que a gente faz, é aí que a gente não faz, né? E tem que acreditar que é possível, mas não pode garantir, porque, felizmente, o ministro que está com o processo hoje não é fazendário.
Pelo contrário, ele é um ministro que aqui e acolá ele toma decisões fortes contra o governo, contra as finanças públicas. Já o outro anterior, que foi o Francisco Falcão, esse é conhecidíssimo como fazendário. Ele não quer nada que vai incomodar o governo. Entendeu? Aí eu lembrei da outra pergunta dele que eu esqueci. Quem decide? O ministro verificando que é da jurisprudência do STJ e do Supremo, porque tem uma súmula do Supremo e tem várias decisões do STJ que dizem que no reajuste de 28,86 só compensa aquelas duas leis, ele pode decidir monocraticamente, ou seja, decisão dele, dando provimento ao nosso recurso. Essa é uma possibilidade. A outra possibilidade é, como o recurso especial foi trancado pelo presidente do TRF, e o que está na mão dele é um agravo, ele pode simplesmente dar provimento ao agravo para melhor exame. Se ele fizer isso, ele remete esse julgamento desse recurso para a turma, um colegiado de 5 ministros. Ele é apenas um deles. Entendeu? E mesmo se ele fizer a decisão monocrática, que é ele sozinho decidindo, a parte que se sentir prejudicada pode fazer um agravo regimental para essa turma. É um recurso mais restrito, não cabe nem sustentação oral em agravo regimental, mas é um recurso possível ainda. Ok? Eu gostaria de falar com o senhor o seguinte: no tribunal, um julgamento do prazo de 60 dias para ser pago o processo, né? Depois, o outro juiz deu um prazo de 90 dias, enquanto não é o mesmo. Ao contrário. O juiz titular, 90 e depois 60. O juiz titular da vara, que tinha dado a sentença original contra, mas vendo que o Supremo modificou a decisão, ele despachou, mandando o banco incorporar em 90 dias. E o banco não incorporou e entrou com um expediente chamado embargos de declaração. O senhor disse que já nem poderia ter entrado, porque o prazo já estava vencido. Ele fez o primeiro, né? O mesmo juiz titular rejeitou e disse por que ele rejeitava. Rejeito porque a súmula do Supremo só permite confessar essas duas leis. Aí ele veio com a tal impugnação que o Código de Processo prevê, toda vez que há na ordem de execução de obrigação de fazer, a parte executada tem esse expediente, esse recurso para o mesmo juiz, que chama impugnação à execução da obrigação de fazer. Aí ele entrou com essa impugnação quando o juiz já tinha recebido a primeira... Então, fora de prazo. Né? Fora de prazo, agora, na nossa interpretação. Certo. O banco entende que está dentro do prazo. Certo, o banco. Agora, realmente deve ter sido errado. Nesse momento em que há uma série de erros durante o processo, e prazos que venceram, e entra com recurso depois do prazo, e faz o que quer, e se entrasse no Conselho Nacional de Justiça? Porque a gente tem que imaginar que alguma coisa funcione no país, né? Então tem o Conselho Nacional de Justiça, que em qualquer momento que haja qualquer atitude errada, ou uma parte poderia ser da sua parte, da parte dos advogados dos bancos, qualquer erro teria que se recorrer ao Conselho Nacional de Justiça. Eu pressuponho, eu não sou advogada, eu pressuponho que seja uma corte que vá corrigir e vá admitir os erros dentro do processo. E a gente tem que dar duro nisso. Deixa eu explicar. Não acha isso? Que se o prazo venceu, não tinha direito de recorrer, não tinha. Deixa eu explicar. O Conselho Nacional de Justiça não é uma corte. Ele é um órgão administrativo. É um órgão colegiado, faz parte do presidente da OAB Nacional, de ministros, né? E o presidente do Supremo que preside o Conselho. Mas ele decide questões ligadas à administração do Poder Judiciário. Irregularidades, não questões judiciais propriamente ditas. E aonde seria julgado questão judiciais? No próprio STJ, o nosso recurso que está lá com o ministro Ari Pagenda, ele tem duas partes. A primeira parte é, o banco perdeu o prazo. A segunda parte é, ainda que não tivesse perdido, a jurisprudência só permite compensar aquelas duas leis. Entendeu? Então, isso já está no STJ para a decisão do ministro Ari Pagenda. Ou seja,
Uma decisão judicial certa ou errada, ela tem que ser combatida dentro do Poder Judiciário e não dentro de um órgão administrativo. Entendeu? Se fosse um desvio de um juiz, uma corrupção, uma coisa administrativa, aí poderia ir para o CNJ. Mas aqui é uma tese. E mais, tanto é uma tese que o TRF não entendeu que fosse intempestivo. O TRF achou que era ok. Achou que era ok, que o banco fez o que podia fazer. Mas nós dissemos o quê? Como o juiz recebeu aqueles embargos de declaração como impugnação a obrigação de fazer, ele já não podia impugnar duas vezes. Por quê? Embargo de declaração é um recurso para esclarecer uma decisão. Quando ela nela omissão, obscuridade ou contradição. Ali, além de não haver nenhum dos três, o banco pediu com efeito modificativo. Então, na verdade, ele queria mudar a decisão. Isso ele poderia fazer através de uma impugnação. Ele deu o nome errado. Inclusive, nós juntamos acordos do STJ que diz impugnação chamada impropriamente de embargos de declaração não tem o efeito de suspender o prazo. Isso está lá nos acordos que nós juntamos para o ministro decidir. Entendeu? Mas o TRF entendeu que não, que ele podia ter feito. Então, nesse quase 20 anos, né, de processo, não houve nenhuma chicana, é um termo que eu aprendi agora com o mensalão, né, que eu não conhecia essa palavra, não houve nenhuma chicana por parte dos procuradores do banco, não houve nada em nenhum momento que fosse coisas assim, não muito corretas, né? Olha, eu posso dizer, sem querer cometer uma infração ética, que ideologicamente, intelectualmente sim, procedimentalmente não. Por quê? Decisão judicial se cumpre. Se o Supremo deu ganho de causa, o banco, em vez de ficar nessa resistência absurda, ele tinha que dar um exemplo e cumprir a decisão. Tá? Então, intelectualmente, eu acho que é um absurdo. Agora, ele está se valendo dos instrumentos processuais que a lei dá. Então, ele não pode ser condenado. Sim, a lei permite, né? A lei brasileira permite, ele vai fazer o que puder fazer. Né? Mas não houve, então, nenhuma chicana nesse período de quase 20 anos. Formalmente, não. O que existe é uma atitude grosseira, uma atitude procrastinatória, resistência tenaz e injustificada. Certo. Isso que eu gostaria de saber. Mas nada que possa ser punido. Pelo contrário, o advogado público, no caso o procurador, se ele é tenaz na defesa do poder público, ele não pode ser tocado. Agora, se ele for meio mole, meio leniente, aí vem Tribunal de Contas, vem não sei o quê, e eles morrem de medo disso. Uma pergunta, eu acho que está tudo muito em torno do STJ, né? Tanto em termos do caminho legal, quanto em termos de possível acordo. Né? Se o STJ decidir O acordo não tem nada a ver com o STJ. Tem, porque se o STJ decidir favoravelmente a gente, eu creio que o risco do Banco Central mudou, ele vai ter um procedimento muito mais rápido de propor um acordo. Perfeito. Porque ele perdeu. Né? Então é outro jogo, o jogo muda. Perfeito. Mas ainda assim ele pode fazer a mesma proposta. Pode. E a gente pode aceitar ou não porque o jogo mudou. Perfeito. Ou em tese ele tem que fazer outra coisa. Minha pergunta é o seguinte, primeiro, quanto tempo esse processo já está nesse patamar, né? Está há quanto tempo na STJ? 6 meses, um ano e meio? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é mais difícil. Dada a sua experiência, né, dado as pessoas que o senhor conhece, o senhor falou que o senhor vai completar 70 anos ano que vem, né? Qual o horizonte que o senhor estima, né, que poderia durar ainda mais um ano? Quanto tempo mais pode ficar no STJ? Olha, o negócio é o seguinte, eu tenho que ser otimista sem ser irreal. Né? Qualquer prazo que advogado dê, existe prazo para o advogado, mas nunca para o juiz. Os prazos de juiz, eles não são cumpridos nunca. E nunca ninguém fez nada por isso. Pra você ter uma ideia, lá no Supremo, o regimento interno diz que quando o ministro pede vista, ele tem que trazer na sessão subsequente. Eles levam anos para trazer o pedido de vista. E ninguém nunca fez nada, nem o CNJ fez, nem vai fazer.
Entendeu? Agora, o advogado ele tem lá o prazo de 15 dias ou de 5 dias para fazer um recurso qualquer. Se ele chegar 1 minuto depois, acabou. Né? Então, a gente fala conjecturas, a gente não pode falar coisas... Cenário. Então, veja bem, com o ministro Falcão, que era o relator anterior, o cenário era péssimo. Porque ele é um ministro fazendário, é um ministro que não recebe advogado. Pra você ter uma ideia, para conseguir falar com ele, nós tivemos que pedir para uma outra ministra, que a gente tem um bom relacionamento, ela pediu para ele nos receber. O cara recebeu assim, sem nenhuma vontade de entender, já chamou o assessor, já entregou o negócio na mão do assessor, entendeu? Ou seja, com o ministro Falcão, o prognóstico era o pior possível. Tá? Depois que ele aposentou e veio o ministro Pagenda, que não é fazendário, que é alguém que tem decisões muito coerentes, pode ser a favor da gente ou não, mas é um cara que fundamenta o que decide, e nós achamos que o bom direito está conosco, né? A nossa perspectiva melhorou, aumentou. Ainda assim, a nossa procura de um outro escritório que tivesse um trânsito melhor junto com ele, surtiu efeito. Tá? O processo andou e o trabalho continua sendo feito. E como ele vai aposentar no ano que vem, está sendo feito todo esse apelo. Pô, vamos decidir isso aí antes de ir embora e tal. Né? A qualquer momento pode sair uma decisão favor, contra, como ele também pode aposentar e não decidir nada. Entendeu? Mas a gente fala o que a gente acredita. Eu acredito que nós vamos ter uma decisão antes do meio do ano que vem. Né? Também acredito, pode ser uma coisa irreal, que o governo vai se mexer e no ano que vem, provavelmente, esse troço vai sair da fazenda. É uma opinião, só uma opinião, não é nada. Agora, como a gente não tem o poder de decidir essas coisas, o nosso poder é cutucar, é ir atrás, é ficar em cima. Isso nós estamos fazendo, tanto no STJ, quanto nessa parte de tentar acesso à procuradora da fazenda, que está com o processo, né? E também na própria execução, sendo que na execução a gente compreende perfeitamente a posição do juiz, que ele não vai dar andamento no negócio que ele sabe que está pendente de decisão. Queria fazer uma pergunta. Eu até quero pedir desculpa aos colegas aqui, tem uma colocação que eu vou fazer, que é a seguinte: pelo que eu vi da explanação do doutor, o período de 92 até 96 seria, vamos dizer assim, devido que o banco reconhece. Concorda? É isso mesmo? Não? Em 93? Deixa eu explicar. Uma coisa é negociação, outra coisa é processo. No processo, o banco defende 0, aí fala assim, se não for 0, é só janeiro 93 a agosto 93. Se não for, é só janeiro 93 a novembro 96. Se não for, é um subsídio. Entendeu? Quer dizer, ele põe várias teses em ordem sucessiva. Tanto que ele recorreu da decisão do juiz que limitou a 96, o juiz substituto, que atendeu uma das teses dele, ele, ao invés de aceitar, ele agravou para o tribunal, pedindo que fosse 0 ou 93, janeiro a agosto. Entendeu? Então, uma coisa é o que se conversa, o que se aceita como razoável numa mesa de negociação. Outra coisa é o que o cara escreve lá e, portanto, se ele tivesse reconhecido, ele não poderia recorrer. Né? Mas como ele não reconheceu, ele recorreu. Mas a decisão do Supremo manda pagar tudo. Então. A decisão do Supremo fala assim, dou provimento ao recurso extraordinário para deferir o reajuste de 28,86, efetuadas as compensações da jurisprudência. Pois é, aí começa a efetuar essas compensações, é que pega. Por quê?
no período de 92 a 96 nós tivemos aumentos muito maiores do que 28%. E de 97 até agora também, porque eu não me consigo imaginar eu hoje receber mais 28%, corrigido desde 92. Então, se nós insistirmos com isso na justiça, no governo, nós vamos perder. Tá, mas deixa eu esclarecer. Me desculpe, colega. Tá, só um minutinho. Os reajustes que vocês tiveram como CLT foram um fundamento para perder a ação na Vara Federal, no Tribunal Regional Federal e no STJ, ok? A ação foi improcedente nesses 3 níveis. Se o Supremo considerasse que os reajustes do período CLT podem ser compensados, ele não poderia ter dado provimento ao recurso. Ele teria que ter mantido a decisão das instâncias inferiores. Se ele deu provimento ao recurso, é porque ele disse: CLT não tem nada a ver, não tem nada a ver. Entendeu? E aí, a partir daí, a gente passa a olhar quais os reajustes que vieram depois. Lá em setembro de 93, vocês tiveram o reajuste da inflação do ano. 60%. Mas os servidores civis tiveram 100 em janeiro. Então é uma conta que ela vai estar sempre defasada, entendeu? Aí quando chegou em 96, que o banco fala que é um limite intransponível o plano de cargos, nós pegamos um documento do banco que chegou a nós, algum funcionário pegou e mandou para a gente, da Secretaria de Relações Institucionais do banco, que diz o seguinte: ele é de 96, exatamente da época que eles estavam implantando o plano. Aí o documento diz assim: os servidores de final de carreira terão 0 nesse plano. A folha de pagamento não vai aumentar nada, porque nós vamos eliminar 2.400 e tantas funções de confiança para usar esse dinheiro para refazer o plano. Então, nesse plano de 96, teve gente que teve 0, teve gente que teve 5, teve gente que teve 10, teve gente que teve 15. Eu sou do final da carreira. Teve 0. Então, como é que você vai dizer que esses 28 já foram absorvidos naquele plano? Então, aí o subsídio é outra história. Você vai ver, bom, o reajuste que veio com o subsídio é superior ou não? Enfim, mas tudo isso são teses jurídicas. Agora, o que eu estou querendo dizer a você é o seguinte: você, para negociar, quanto mais você tiver numa posição a favor, melhora a sua condição de acordo, tá certo? Se a gente conseguir a incorporação, eventualmente nós vamos ter que fazer um acordo sem incorporação. Mas pelo menos você está na mesa com outro poder de barco. Eu entendo e estou no barco. Eu digo o seguinte: nós estamos brigando por ter os 28% desde 92 até hoje. Qual é isso mesmo? 93, janeiro. 93, 92, não posso. Até hoje, inclusive incorporação. Até hoje. É isso que eu digo. Eu entendo o seguinte: tomara que nós consigamos. Eu faço muita força, rezamos, entende? Confiamos na justiça do governo, da doutora Adriana. E bom Natal para todos. Realmente. A gente não está brigando para a incorporação até hoje, a gente não está tornando a coisa mais morosa. Se a gente tivesse brigando. A decisão, já teve alguma decisão judicial que debatesse um ponto final dizendo que é até tal data? Não tem. Não vai ter nunca. Olha aqui, se a decisão disser que vai até o subsídio, por exemplo, você não incorpora, mas tem uma base muito maior. A execução já está encaminhando. Tem um João, daí. Pode ser? Bom, posso colocar a questão? Tá, eu quero voltar à questão. Tudo isso aí, tá? Vai chegar no ponto igual o cachorro acuado. Você tinha que. Ele acaba virando cachorro bravo. Né? Então, o banco vai chegar uma hora que vai ter que fazer uma proposta decente em termos de acordo. O banco vem aventando aí, embora não oficializando, um acordo que pega só o pessoal que estava entre 93 e 96 no banco, certo? Tá. É sobre esse acordo que o banco está sondando a possibilidade de concretizá-lo. Tá? Um acordo desse não vai pegar só o pessoal que está no grupo 106. Tá?
que já tem decisão de mérito. Porque essa ação do Grupo 106, ela é por procuração. Então, qualquer decisão de acordo que fosse levado, pegando esse grupo, teria que ser, somente para esse grupo, teria que ser cada um decidir sobre se quer um acordo ou não. O Grupo 106, tá? Mas se vier para um grupo que pega o pessoal que está nessa ação de procuração, o Grupo 106, mas quem estava no banco de 93 a 96, e aí vai ter gente que está na ação, gente que não está em ação nenhuma, gente que está na ação do Sindicep, na verdade, tá? Para uma decisão desse conjunto, teria que ser via Assembleia, e não cada um respondendo por si próprio. Tá? Correto? Eu vou explicar. Tá. Posso explicar então? Depois deixa eu só acabar minha... Porque você está partindo de uma premissa que não é bem assim. Então, vamos lá. Toda proposta depende de como ela é formulada. Por exemplo, uma coisa que a gente discutiu no grupo de trabalho, porque o processo do Sindicep andou balançando. Teve uma decisão que anulou outra para voltar para o TRF, aí eles fizeram um agravo lá, e o negócio ficou meio enrolado, não foi definitivo, mas foi. Aí nós questionamos, me diga uma coisa, se o Sindicep perder a ação, vocês farão um acordo com o Sinal, o que você está chamando de Grupo 106? Eles disseram, provavelmente não. Não era uma posição oficial. Então, qualquer proposta, como ela tem a bilateralidade de vontades, depende de como ela seja formulada. Se a proposta for assim, eu pago 93,96 para quem quiser e dou a liberdade do processo continuar para quem não quiser, a proposta veio assim, ela vai ser deliberada assim. Quem quer assina, quem quer assina. Agora, se a proposta for outra, diz assim, eu pago desde que seja para encerrar o processo. Isso é muito comum na área privada. O empregador privado, ele paga para acabar, ele não paga para ficar rendendo mais, entendeu? Aí a proposta vem para encerrar. Como é que você vai decidir? Aí você vai ter que reunir todo mundo, fazer assembleia, tirar um critério de maioria e decidir. Seja só para o processo do Sinal, seja para os dois processos. Depende de como a proposta vier formulada, entendeu? Dependendo de como uma das partes condiciona, a outra diz sim ou não. Como a gente também pode condicionar, dizer, não, em tal condição eu aceito, em outra condição eu não aceito. E aí eles podem aceitar ou não. Todas essas variáveis têm que estar ambas as partes concordando para que o acordo feche. A minha hipótese é, se o Sindicep tiver o mesmo resultado que teve o Sinal, eu acho que a tendência até seria essa, porque, bom, na justiça brasileira tudo é possível. Mas digamos que o Sindicep também fosse vitorioso nisso. Ou que o acordo do banco viesse antes de qualquer decisão em relação à ação do Sindicep. Não pode ocorrer isso? Pode. Para você ter uma ideia, o processo Sindicep tem um problema de prescrição. E sabe onde é que eles estão tentando salvar para não ter prescrição no processo Sindicep? No protesto interruptivo da prescrição feito pelo Sinal. Só para você ver como é que tem milímetros aí. O interesse deles fazer acordo com o Sindicep. Pois é, acho que o banco está dependendo muito do Sindicep para pegar o pessoal de 96, que com certeza deve ter diretor que não está na ação do 106, na ação do 106, 3 diretores que não estão na ação do Sinal e tem interesse também em receber. Aí ele já está falando, faça uma proposta até 96 quem tiver no banco. Mas uma proposta dessa, se ele for trazer, ele vai querer resolver a situação toda, não tem mais pendência, então isso vai ter que ir para uma Assembleia Geral. Perfeito? Para acabar com o resquício de ação de 28 dentro da Procuradoria. Se vier assim, sim, eles não condicionaram até hoje. Eles disseram que talvez possa ser de um jeito ou de outro. Eles nunca falaram que viria dessa maneira, mas pode ser. A tendência é que eles vão ver o que é melhor para eles, é acabar com essas questões. E uma ação dessa, indo para a decisão por Assembleia Geral, nós vamos ter aí, tá, interessados nesse acordo, o pessoal de 96, que aí vai pegar o grupo que está com a nação do 106, são 2.700 e pouco,
né? Mais o pessoal que estava em 96. É um grupo que não acrescenta muito. Não é a maioria hoje. O restante é o pessoal que entrou após 96, que é um grupo muito maior. Para uma decisão de assembleia, evidentemente que eu não estou lá no grupo do 106, não estou em 96, eu vou votar contra esse acordo. Lógico, essa tendência da maioria que não está dentro desse acordo. Então o banco já sabe que uma proposta dessa vai ser recusada, para ele depois poder dizer, está vendo? Eu ofereci um acordo, a categoria que não quis. E aí continua a ação aí. Eu estou querendo dizer que essa diretoria não tem interesse nem em fazer acordo, se fizer um acordo que não vai passar, e nem tem interesse em pagar também via execução. Eles estão protelando, empurrando para frente. Outra diretoria vai resolver isso. É isso que é a questão. Desculpa, eu vou fazer só uma parte. A questão básica é essa. O banco em nenhum momento quis ou disse que vai fazer acordo. Tanto é que ele colocou períodos de suposição. Ou seja, se lá o subsídio for negado, aí vem para o 96. Se 96 for negado, aí vamos para 93. Se for negado também, vai para o 0, que é o que o banco quer, gente. Será que ninguém percebe isso? Na verdade, o banco não quer fazer acordo. Vamos tirar essa ilusão da cabeça. A verdade é essa. Eu acho que um questionamento que é feito com uma certa frequência, tanto nas redes sociais, ou as pessoas colocam em relação ao sinal, é por que o sinal insiste na incorporação. Eu até tenho uma resposta para isso, mas eu acho que é importante essa pergunta ser colocada aqui. Me parece que a ação dos 28, na sua origem, no mérito, foi uma ação de incorporação, né? Incorporação do reajuste. E que em nenhum momento, no mérito, na discussão do mérito, houve uma definição de término, né, dos efeitos dos 28%. Né? Então, isso não está definido. Né? Aí a pergunta que eu faço, como estratégia, tanto em termos processuais, quanto em termos de possibilidade de acordo administrativo, é possível para o sinal arbitrar uma data? E se é possível, é conveniente, né? Quer dizer, conveniente no sentido assim, que isso nos facilitaria ou não? Né? Assim, nós, olha, a gente considera que isso aí terminou com o subsídio. Né? Então, se isso fosse aceito, você teria judicial uma execução de 15 anos, né? 15 anos de atrasado, e aí o banco ia pensar que é melhor, se pagar 4 anos de atrasado, por exemplo, antecipar o acordo agora, ao invés de pagar 15 ou não. Mas assim, eu não sei se o sinal pode fazer isso sem se enfraquecer no processo. Deixa eu só explicar. A posição do sinal e a posição dos advogados também é uma posição que requer muito cuidado e muita cautela. Porque você está lidando com o direito dos outros, logo você está lidando com o dinheiro dos outros, certo? Como eu falei, uma pessoa que está precisando mais, ela faz um acordo baratinho. Uma outra pessoa que está bem, que está tranquila e tal, ela vai querer receber tudo, ela não vai querer abrir mão. Né? Então, eu acredito muito que o melhor final para qualquer processo é o acordo. Aquela história, mais vale um na mão do que 2 voando. Tem até aquele ditado que mais vale um mau acordo do que uma boa demanda. Porque os fatos mostram que leva 10, 15, 20 anos, às vezes mais do que isso. Mas o fato é que a gente não pode abrir mão do direito de vocês sem estar autorizado por vocês. Sob pena de nós amanhã sermos acusados de sermos negligentes na nossa atuação. Eu até conversei com um grupo na hora do almoço que estava querendo propor uma iniciativa de fazer uma petição ao juiz pedindo que eles aceitariam o acordo 93-96 e que o juiz então intimasse o banco para se manifestar. Né? Eu disse, eu não posso fazer isso em nome de todos, a não ser que todos me dêem um papelzinho dizendo, ó, querendo que o senhor abra a mão do que é posterior a 96. Agora, se a proposta vem de lá
e vocês deliberam, aceitando ou rejeitando, é outra coisa, entendeu? Eu é que não posso abrir mão do direito de vocês, ainda que ele possa não ser um direito absoluto, plausível, né? A nossa obrigação é lutar até o fim, ok? Agora, eu acho que houve mal entendido de que trabalhar pela incorporação é trabalhar contra o acordo. Isso é um mal entendido, porque a gente trabalha em todas as frentes, sempre na perspectiva do que traga mais para o bolso de cada um de vocês, está entendendo? Às vezes, essa incorporação pode ser uma moeda de troca num acordo melhor, pode ser, não estou dizendo que vai ser, mas eu não posso abrir mão dela ou deixar de lutar por ela sem que vocês, por escrito, me digam, abra mão, entendeu? Só de pena de eu estar abrindo mão de uma coisa que não é minha, entendeu? Então, a posição nossa é delicada, e a gente vai estar sempre lutando para tudo o que for melhor para vocês, seja em termos de valores absolutos, seja em termos de momento mais rápido de realizar isso aí, tá claro? Agora, eu acho que a má interpretação de quem acha, nós estamos lutando pela incorporação, estamos prejudicando o acordo. Se nós estivéssemos fechando a porta para o acordo, aí sim seria uma verdade. Até porque, por exemplo, se no processo judicial, o sinal, as partes, nós aqui, né, os servidores, protocolamos um pedido que se vá até, por exemplo, 98, que é a medida provisória, né, um exemplo. Né? Então, pode pensar o seguinte, olha, se eu perder, agora que eles admitiram que o direito deles vai até 98, se eu perco, né, eu vou pagar 98 daqui a 5 ou 10 anos. Então, por que eu vou pagar de 93 a 96 agora? Né? Então, eu entendo que assim, pedir mais acaba ajudando para obter alguma coisa. A sua pergunta sobre se enfraquece, eu digo enfraquece. Enfraquece, que amanhã o próprio juiz diz, não, eles próprios estão admitindo que é tal data, entendeu? Enfraquece. E nossa obrigação é lutar pelo máximo. É lógico, de uma maneira inteligente, não de uma maneira que prejudique uma eventual negociação. Vou fazer o seguinte, mais uma pergunta dos 28, depois a gente pode retomar o assunto, mas tem bastante gente interessada no assunto da FGTS. A gente discute um pouco disso também, porque... Eu gostaria de colocar o seguinte, eu acho que foi esse ano, o ano passado, acho que foi esse ano, os índios foram a Brasília e fizeram um manifesto em frente ao Supremo Tribunal Federal, estavam com uma ação que eu não sei, era sobre terras, problema de terras, que os índios estavam há 30 anos para resolver o problema de terras. Eles foram para a porta do Supremo, fizeram um manifesto. Olha, no dia seguinte, naquela semana, o processo caiu na mão, ou já estava na mão da relatora ministra Carmen Lúcia. Então o processo andou de repente. O índio foi para a porta do Supremo, 30 anos, é problema de terras que eles estavam resolvendo, eu não sei em que estado, não sei os detalhes. Foram para lá, para a porta do Supremo, um processo de 30 anos, no instante a ministra pegou o processo, ela era a relatora do processo, e o processo deve ter passado na frente de outros processos. Então eu não sei que tipo de manifestação que tem que ser feito. O índio foi esperto, 30 anos lá. Foi lá, fez um escândalo na porta do Supremo, e no instante foi cair na mão da ministra relatora, se é que ela já não estava com esse processo há anos, para tentar resolver. Quer dizer, o índio foi esperto. Eu espero que a gente também seja esperto.